Pais amados, mais uma palavra para o meio do seu coração. Abra sua Bíblia. Nós estamos no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3, que diz assim: Como te roguei quando parti para Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Amados, olha, eu gostaria de continuar aqui no livro de Timóteo. Nós vamos estar falando sobre o propósito da carta de Paulo a Timóteo. A tarefa de Timóteo: lutar contra as falsas doutrinas. Lutar contra as falsas doutrinas. Nosso amigo Timóteo, ele tinha o comissionamento para estar ali trabalhando contra as falsas doutrinas. Nós veremos isso aqui no capítulo 1, versículos 3 e 4, que nós lemos agora há pouco. Nesta carta, Paulo lembra Timóteo da sua tarefa. O termo "como" reforça a lembrança e introduz uma mudança abrupta no meio de uma frase. As palavras omitidas e subentendidas aqui são colocadas entre colchetes, né? Como te roguei pessoalmente, agora o faço por escrito. Ou seja, Paulo estava conversando com Timóteo, não era da agora, não era só naquela carta. Paulo já tinha dialogado com Timóteo, aqui ele está reiterando, aqui ele está afirmando tudo o que já tinha falado com ele. Amados, quando Paulo estava a caminho da Macedônia, rogou a Timóteo que permanecesse em Éfeso, a fim de silenciar os falsos mestres. É necessário, hoje em dia, quando nós falamos acerca de falsos mestres, apontamos os seus erros, cria-se um grande problema dentro da instituição chamada igreja. Mas aqui Paulo chama a atenção para que essas coisas precisavam ser corrigidas. Talvez, se você, por causa da relutância de Timóteo, ou seja, pela sua fraqueza espiritual, sua fraqueza de tomada de decisão. E Paulo chama a atenção e volta a insistir. O apóstolo teve de insistir. Éfeso era uma das cidades assim, mais importantes na Ásia Menor. Amados, quando você começa a estudar geograficamente a estrutura da Ásia Menor e culturalmente também, você vê Éfeso se despontando. A timidez de Timóteo pode ter causado receio de realizar tal tarefa. Ele tinha medo, ele era receioso. Paulo procura aumentar a autoridade de Timóteo, declarando que ele se encontra sobre a sua autoridade. Então nós temos que entender uma coisa. Aqui no versículo de número 3, a raiz do verbo é traduzido como rogar, que é 1:3, é diferente da raiz do mandado em 1:1. O verbo aqui é um termo militar significando forçar, legar o controle a outra e dar ordens estritas autoritariamente. Ou seja, ele estava passando algo para que ele fizesse. É como se fosse um comandante diante de um pelotão dizendo assim: capitão, vá e cumpra a sua missão. Para que Timóteo entendesse que ele tinha a obrigação espiritual, moral, ministerialmente falando, do mandado. Lembra do mandado de Paulo para ele? Lá do capítulo 1, versículo 1. Aqui ele chama a atenção, porque os oponentes do apóstolo são aqueles que, vamos dizer assim, literalmente ensinam outra, ou seja, diferente doutrina. Amados, hoje em dia, dentro da casa de Deus acontece isso. As pessoas bebem fontes espúrias e esquecem a palavra de Deus. Eles não analisam o que estão estudando, o que estão aprendendo pela palavra de Deus. Eles não têm o quê? A hermenêutica. Eles não conseguem compreender o que é as áreas das Escrituras, o que outrem está ensinando. Amados, embora desejem ser doutores da lei, aqui no versículo 7 fala sobre isso, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. São pessoas que não têm o domínio das Escrituras. Amados, não são mais do que ensinadores de inovações. Isto é, que é alheio ao verdadeiro evangelho.
Ou seja, é um pseudo-evangelho, é um falso evangelho. E nós, homens de Deus, precisamos estar atentos, porque nós temos a responsabilidade sobre o domínio, nós temos responsabilidade e domínio sobre o rebanho de Deus. Amados, a polêmica de Paulo contra as heresias não é suficiente para identificar com certeza a doutrina a que se está opondo. Os mestres são amplamente descritos como aqueles que, dedicados a fábulas ou genealogias, no versículo 4. Indicados aqui, as fábulas e as genealogias intermináveis não estão ligados somente aqui, mas também no helenismo cultural grego, que era uma cultura grega, ali, que estava no meio das pessoas. No judaísmo helenístico, nós temos ver ali que estava sendo influenciado pela cultura grega. O gnosticismo, religião misteriosa em que a salvação era supostamente assegurada pelo conhecimento de segredos tais como os mitos e genealogias. O termo fábulas ou mitos, amados, poderia incluir narrações alegóricas, lendas ou ficção, ou seja, doutrinas espúrias em contraste com a verdade do Evangelho. Esta palavra era frequentemente usada em um sentido pejorativo, denotando amados, olha, preste bem atenção, um modo de histórias falsas e tolas. Amados, esta composição de histórias místicas, amados, eram simplesmente histórias baseadas no Antigo Testamento. Agradou aos judeus daquele período. Nós temos que estar atentos, amados. Os mitos eram também uma parte integrante do ensino dos gnósticos, que tinham, por exemplo, versões alternativas da história da criação. Amados, no judaísmo, pós-exílio, existia um profundo interesse de cada pessoa em identificar sua literatura, ou seja, sua linhagem, aquilo que eles estavam deixando de cultura através da árvore genealógica, de onde eu vim para onde estou indo. Especialmente entre os judeus que sobreviveram ao exílio babilônico. Por exemplo, era necessário validar a linhagem de uma pessoa para que ela pudesse servir no segundo templo sob a liderança de Esdras e Neemias. Amados, isso você vai ver lá em Neemias, capítulo 7, versículos 64 e 65. Amados, as genealogias tornaram-se motivo de controvérsia entre os judeus e cristãos judeus. Eu quero te falar uma coisa. A conexão mais forte entre fábulas e genealogias está no gnosticismo. As interpretações gnósticas das genealogias do Antigo Testamento, compreendidas de forma mítica, e as especulações míticas sobre a enumeração dos principados e da eternidade eram temas centrais para a teologia e teleologia gnóstica. O apóstolo ensina e chama estas coisas, essas genealogias, de intermináveis, ou seja, não tinham fim. Quer dizer, sem fim ou desenfreadas. Amados, neste momento nós vemos estes mestres preocupados com tais questões e eles não trouxeram nenhum resultado positivo para o povo. Não promoveram a edificação no corpo de Cristo, a edificação de Deus para a igreja. Literalmente não fizeram a obra de Deus como os seus despenseiros que edificariam o povo. Nós temos que abrir os olhos espirituais e entender a devoção a tais pressupostos, a tais assuntos, não ajudam o homem a realizar a obra que lhe foi confiada por Deus como despenseiro. Ao invés disso, mas produzem questões, isto é, especulações, pesquisas que estão completamente fora do caminho. Estes termos são desdenhosamente empregados como um antônimo de edificação. E Paulo chama a atenção de Timóteo. Paulo ele tinha a responsabilidade sobre Timóteo e Timóteo tinha a responsabilidade sobre a igreja de Éfeso. Então nós precisamos entender. Nós aqui, o apóstolo Paulo chama a atenção aqui
Versículo de número 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aqui nós vemos Paulo fazendo a identificação do objetivo, o amor. Paulo contrasta o propósito, finalidade ou meta de suas instruções, pregações, com os resultados das atividades dos falsos mestres. O objetivo de Paulo é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência pura e de uma fé não fingida. Amados, nós vemos aqui a prevalência de uso dessas expressões do apóstolo Paulo nas pastorais. Mostra uma inclinação a uma linguagem edificante, o amor ativo e o tratamento caridoso para com os outros. Tem os seguintes pré-requisitos: ter pureza na totalidade dos afetos morais, ser sensível a ponto de julgar-se a si mesmo e ter a fé que é literalmente uma fé não fingida, isto é, sem hipocrisia, mas sincera e que resulta consistentemente no amor a Deus e aos outros. O erro, e aí depois nós vamos ver aqui o erro que alguns se desviaram, ou seja, o falso uso da lei. No capítulo 6, no versículo 6 e 7 diz assim: do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Versículo 7, querendo ser doutores da lei, não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. Aqui nós vemos que há um erro, estão se desviando, é o falso uso da lei. É característico identificar os oponentes nas primeiras polêmicas cristãs por meio da palavra grega tenis, plural, traduzida como certos ou alguns. Alguns perderam a marca do amor e as fontes virtuosas das quais estes provêm, um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. E fracassaram na busca do principal objetivo, e deste modo se desviaram do caminho certo, amados, voltando-se para controvérsias impróprias e tolas ou argumentos vazios. Amados, nós temos que chamar a atenção. Paulo, ele chama a atenção nesta carta pastoral, que existe um ataque constantemente à doutrina correta da palavra de Deus. Mas as pessoas, eles estão desviados, ectrépito, e às vezes usando como o termo médico, eles estão deslocados, é como se desloca um ombro quando você cai e machuca. É uma aberração do ensino destes falsos mestres, e essa aberração era dolorosa no corpo de Cristo. Ainda que esses hereges, homens sem caráter, mentirosos e enganadores, aspirassem a ser doutores da lei com conhecimento profundo, eram completamente desqualificados, sendo que lhes faltava inteligência e conhecimento. Doutores da lei era uma expressão técnica do judaísmo, tá? Nós vemos isso no livro de Atos, principalmente no livro de Lucas e Atos, quando nosso amigo Lucas está escrevendo, um homem culto. Estes oponentes do apóstolo buscavam reconhecimentos e posições oficiais por sua minuciosa exegese e demandas legalistas. Embora continuassem a fazer confiantes afirmações, insistindo que estavam corretos ou expressando sua opinião em um tom firme e dogmático, cheio de dogmas, de opiniões que achavam que eram corretas, mostravam-se continuamente de acordo com seus erros, incapazes de compreender o que estavam falando. Paulo, no versículo 7, diz: querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Aqui nós começamos a entender que há uma necessária correção, e Paulo chama a atenção de Timóteo para isso. Então, meu amado, a palavra de Deus para mim e para você nos dias atuais é essa: nós temos uma responsabilidade de lutar contra as falsas doutrinas. Lutar contra as falsas doutrinas. Então, meu amado, guarda essa palavra no coração. Observe o que está acontecendo dentro do teu rebanho,
Você é um pastor, supervisor, você que é um homem de Deus, que tem a responsabilidade de estar cuidando do ensino na casa de Deus. Chame a atenção, confronte-os, mostre o erro. É necessário. Que Deus te abençoe, porque nós estamos cuidando de almas para um dia, como quem há de prestar contas diante de Deus. Então, meu amado, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.